Bem-vindos ao Rolecast. Hoje recebemos a Ellen Pessoa, que é nutricionista e corredora. No Instagram, ela divide o conhecimento dela de uma forma humana, empática e baseada em evidências. Bem-vinda, Ellen. Obrigada, adorei estar aqui hoje. Muito legal o convite. Seja bem-vinda, Ellen, mais uma vez. Estamos muito felizes de te receber aqui. Mas antes de começar o nosso bate-papo, estamos no estúdio da Lumos, uma produtora audiovisual, especialista em contar história, que é patrocinadora do Rolecast. Se você tem uma empresa e uma história para contar, entre em contato com a gente, que, entre outros produtos, contamos com esse estúdio para te receber. Bom, Ellen, se apresenta aí pra gente. Quem é você? O que que você faz? O que que você faz também além do seu trabalho, seus hobbies? Vamos lá, eu sou nutricionista, formada pela UFT. Eu tenho uma especialização em nutrição esportiva e obesidade pela USP. Eu também sou antropometrista Isaac, que é uma certificação internacional que me habilita a fazer medidas, avaliações físicas, né? Coletar informações sobre a composição corporal, isso é extremamente importante para o meu trabalho, principalmente no âmbito da nutrição esportiva. E eu também, a parte mais de hobbies, eu sou corredora, eu gosto muito de esportes, movimento, não consigo ficar parada. E eu acho que por trás de tudo isso eu sou uma grande aprendiz, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sou aquela nerdzinha clássica que sentava na frente, que sempre lia muito. E isso hoje tem tudo a ver com o meu trabalho e também me incentiva, né, nessa rotina toda que eu tenho. E você sempre foi assim, a nerd, disciplinada, tanto no estudo quanto nos esportes, ou isso foi acontecendo em algum momento da sua vida? Essa parte eu acho que eu sempre fui muito interessada, assim, muito curiosa, sabe? Isso era convertido em preciso me organizar para ir atrás disso. Então, na minha infância e adolescência era nos estudos. Eu não cheguei a ser aquela criança que fazia vários esportes. Eu brincava muito na rua, sempre fui muito ativa. Eu tive aquela infância, né, longe das telas ainda, mas eu não tinha nem nada ligado ao esporte. Na escola eu fazia educação física, aquela coisa toda, mas nada além disso. Eu vim, de fato, a me tornar uma pessoa fisicamente ativa já na vida adulta. Então, foi ali no finalzinho da minha primeira faculdade. Eu tenho outra faculdade antes da nutrição, né? Que aí foi quando eu comecei, de fato, a me movimentar, a sair do sedentarismo, porque antes eu era sedentária, e eu não parei mais. Mas essa parte da disciplina da organização, eu acho que vem de mais cedo em outras áreas da minha vida. E você começou assim por qual esporte? Você falou que tem, né, outra formação, e aí depois você, quando foi trocar, também entrou na vida dos esportes. Você começou por qual ali? E por quais esportes você passou Na pra minha chegar na corrida? primeira faculdade, eu fiz biologia, né? Então, eu participei de atlética, aí tinham jogos. Na época, eu jogava handball. Então, foi meu primeiro esporte, assim, que eu tive mais constância. Mas também não foi muito tempo. Se eu não me engano, foi pouco mais de um ano. Aí, eu lembro que eu precisava terminar a faculdade, eu estava muito ocupada, tive que sair da atlética, não consegui mais treinar. Mas passei a fazer funcional. Tipo, é como se fosse uma musculação, só que num estúdio com pesos e halteres. E esse, acho que foi o primeiro, assim, exercício mais consistente que eu fiz. O handball acabava que era um pouquinho mais, enfim, tipo, pelada. Esporádico. Uma coisa assim, tipo, atléticas, coisas muito, nada muito, assim, estruturado. Então, o primeiro foi um funcional meio musculação, assim. A corrida veio antes ou depois da nutrição? Como que você começou Não, a correr, por na exemplo? verdade, a corrida, quando eu entrei nesse funcional, eu comecei a fazer ele, eu me empolguei e realmente, desde então, eu nunca mais parei de fazer nada, né, de movimento. Mas a corrida também veio nessa época. No final da minha primeira graduação, eu passei por uma crise muito grande. Foi um ponto de inflexão na minha vida, porque eu estava terminando a faculdade, eu já não me identificava mais, tanto com aquela escolha que eu tinha feito no início, né? Na época, a minha ideia era fazer mestrado, doutorado, mas estava tendo vários desfalques públicos. Então, tinha o Ciências Sem Fronteiras, ele foi cancelado. Os programas de pós-graduação na faculdade que eu fazia também estavam, enfim, estavam ficando cada vez mais restritos, né? E aí isso foi me desmotivando. Então, eu estava nesse momento de crise, de terminar a faculdade e não saber o que eu ia fazer dali em diante. E aí, a corrida entrou nesse momento para mim como um escape, porque eu estava muito ansiosa, eu tive uma crise depressiva muito grande. E aí, tanto o treino, esse funcional que eu fazia, quanto a corrida, elas se tornaram, né, meio que válvulas ali para eu
conseguir passar por aquele momento, que estava muito, muito difícil. Essa época foi aqui em Palmas? Não, né? Porque você fez biologia em outro estado. Isso, eu morei no interior do Rio, eu morei em Campos. E aí eu fiz faculdade na UENF, então foi lá que eu passei por esse processo, assim. E aí foi quando eu comecei a correr, comecei a fazer exercício, comecei a cuidar da minha alimentação, que a nutrição entrou na minha vida. Essa transição veio com a prática do esporte, com a melhoria da qualidade de vida, né? E foi, tipo assim, foi um momento que eu estava... Foi um ponto muito baixo na minha vida. Eu estava no fundo do poço. Eu acho que esse processo de recorrer ao exercício, de ter alguma espécie de autocuidado, ainda que eu tivesse, né, emocionalmente numa fase muito delicada, foi algo que me fez fazer uma escolha que tinha total propósito com a minha vida. E aqui eu tô hoje. Claramente foi uma escolha muito acertada, né? Porque a gente vê a qualidade do trabalho profissional como nutricionista e a sua dedicação no esporte também, né? Super disciplinada, não falta os treinos, é uma das poucas pessoas que a gente vê reclamar de treino. Você se considera uma corredora nutricionista ou uma nutricionista que sabe correr, que gosta de correr? O que é mais para você, assim? Cara, como, assim, eu tenho como que eu posso falar? Esse interesse muito grande por um esporte, eu já passei por vários. Geralmente eles duram 2 anos. Então eu estou indo para o meu 2º ano de corrida. Não sei se eu vou enjoar, não sei se eu vou mudar de ideia. Eu acho que não, eu acho que realmente eu tenho sei lá, eu acho que eu me apaixonei pela corrida de uma forma diferente. Então eu acho que vai durar. Mas como eu não sei, eu vou falar que eu sou uma nutricionista que corre por enquanto. Porque acho que a nutrição faz mais parte da minha vida e vai durar mais tempo. Já está inscrita numa 2ª meia maratona. É importante ressaltar. E vai entrar num ciclo, então agora não tem mais como desistir. Daqui a pouco a Ellen fazendo a Larissa, né? Não, gente, porque eu vou largar a corrida. Vou parar de correr. Eu vou parar de correr. Deu 2 anos. Aí no dia seguinte a Larissa tá lá na pista. No treino. Isso é calor. Eu amo correr. Isso é calor, eu não sou assim, não. Ellen, como começou essa história sua com o esporte? Veio com essa transição de carreira e você se consolidou. Mas a gente também sabe que você é uma marombeira, gosta da musculação. E aí, como que concilia as duas coisas? Porque a gente sabe que é difícil também, né? Sim, vamos lá. Eu acho que a modalidade, eu não sei, o esporte que eu fiquei mais tempo foi a musculação, assim. Nesse funcional que eu comecei, o foco era ganho de massa muscular, né? Era hipertrofia. Então, meu primeiro contato com o exercício foi puxar ferro. Então, ele é o meu parceirinho ali de vida. Só que depois de um certo tempo, ficou cansativo porque a musculação ela é monótona e repetitiva. Eu sou uma pessoa que lido muito bem com repetição e com fazer a mesma coisa por dias, meses e anos. Mas chegou um tempo que eu enjoei da musculação também. E aí foi quando eu quis começar a correr, eu percebi que a corrida me ajudava muito em questão de estresse, como me ajudou, né, nesse período anterior da minha vida. E aí eu larguei um pouquinho a musculação de lado, mas depois eu percebi que se eu ficasse muito sem musculação e se eu abandonasse completamente, a corrida não ia render. E aí eu voltei a gostar da musculação pelo motivo da corrida. Então, meio que hoje eu consigo equilibrar um pouco as coisas porque eu entendo a função delas, diante do meu movimento como um todo. A gente que gosta da musculação e começa a correr tem essa fase, assim, de dar uma baixa, porque aí quer melhorar no rendimento, aí se você treina pesado, a corrida fica um pouco mais difícil. Mas se você tivesse que escolher, seria o quê? A corrida ou a musculação? Hoje? Eita. Ai, meu Deus, não sei. Eita. Hoje é corrida, mas não sei quanto tempo duraria essa decisão. A resposta eu vou até fazer uma podcast. podcast. Essa é a resposta. Muito bem. Mas assim, eu vou até levantar uma bola aqui um pouco polêmica, né? Porque lá no futuro, se a gente precisar, não vai importar muito os quilômetros que a gente correu, mais do que a massa muscular que a gente construiu ao longo dos anos, né? Na verdade, os dois são importantes por motivos diferentes, né? A massa muscular é um preditor de longevidade, assim como o VO2 máximo. Então, aquela pessoa que só bate na tecla da musculação, porque a gente precisa construir massa muscular, porque massa muscular é a nossa poupança, porque na velhice a gente perde muito, então tem que ter um pouco mais, ela não pode esquecer que o fôlego, literalmente o fôlego, também é uma coisa tão importante para a gente ter na velhice. Então, assim, realmente não dá para escolher um. Vocês pediram para eu escolher, mas se a gente pensar em saúde no longo prazo, a gente precisa de algum cardio e do treino de força. Chega de rixa. Chega de rixa. Tem que os dois têm a função deles. Tem que puxar peso. É triste, né? Qual foi a sua primeira prova de corrida? Cara, então, eu comecei a correr em 2018, né? Que foi quando eu estava no Rio. E eu nunca corri com planilha, nunca corri com assessoria. Eu saía para correr e saía correndo.
aquela história que a gente sai, quer correr o mais rápido possível, né? E nunca evolui. Então, eu tive essa época. Quando eu voltei a correr, foi aqui em Palmas, foi em 2020... A gente está em 2026. Voltei a correr em 2024 e eu fiz a prova do fogo. Foi a minha primeira prova. Foi bem tranquilo, foi 5 quilômetros. Eu estava ansiosa porque tinha muita gente. Eu fico um pouco nervosa em locais muito cheios. Mas foi super tranquilo, eu adorei, assim, aquela sensação de estar todo mundo correndo para o mesmo lugar, sabe? Correndo junto, foi maravilhoso. Bem legal. E como que você organiza esses seus treinos atualmente, né? Você falou da importância de correr, da importância de treinar, que você tá ali, né, mantendo os dois. Mas como que é essa organização? Porque como a Larissa falou, às vezes é difícil a gente, né, conciliar os dois, manter os dois, ou de repente priorizar um em detrimento do outro. Como que você faz isso na sua vida, na sua rotina? Depende muito. Hoje a corrida é a prioridade, né? Então eu organizo os meus treinos diante da corrida. Quando a corrida está mais tranquila, eu consigo abrir mais espaço para musculação. Quando a gente entra no ciclo, quando começa a ficar mais cheio, né? Volumes maiores, aí eu tenho que tirar um pouco da musculação. Então, quando eu era só marombeira, eu fazia, sei lá, 7 horas de musculação por semana. Meu treino de perna durava quase 2 horas, 1 hora e 40 minutos. Não sei como eu fazia isso hoje. Eu não me vejo numa academia por 1 hora e 40 minutos mais. E aí, hoje, eu tento manter uma base, assim, mínima, mas com muita qualidade. Então, eu tento fazer treinos ali 4, 5 vezes na semana. Mas quando entro na fase pesada da corrida, por exemplo, eu faço só 4 treinos. Treinos mais curtos, sem ser muito extenuantes, né? Porque eu sei que na corrida eu vou sentir, enfim, vai ficar dolorido, não vou render na corrida por conta da musculação. E você tem uma corrida preferida, tipo assim, rua, trail, ou... Trilha, a gente Adoro sabe asfalto, que... adoro urbanização, gosto muito. É isso, gosto de correr na rua. Trilha, a gente sabe que não é, né? Assim, Toda vez que eu fui na trilha, eu, enfim, torci o pé, já me caí, me ralei. Outro dia, na última trilha do ano passado, eu machuquei a clavícula, enfim. Um medo, correr na trilha e se ralar, né? Correr na trilha e me ralar. Mas você pedalava, né? Pedalava, inclusive eu já caí de bicicleta. Aconteceu, né? Caí, foi uma queda feia, eu desmaiei. Era na Forfã, não sei se vocês conhecem, é uma trilha de bike que tem aqui na Serra. E aí tinha uma curva muito íngreme e eu não consegui fazer essa curva, então eu passei reto. E tinha um morro, assim, né? Então eu meio que voei. E aí eu apaguei, eu acho que alguém me acordou uns 15 minutos depois, outra pessoa que estava passando na trilha. E aí fui no hospital. Você tava sozinha? Eu tava com a Mari. Ah, Só tá, que a Mari desceu na minha frente, a Mari é foguetinho, Não, né? Ah, tá. Porque eu contei a história aqui pros nossos amigos, eu falei, ela tava com a Mari, gente. Ela tava com a Mari, mas a Mari ficou esperando eu lá embaixo e eu não descia, Mari, gente, cadê? E aí, do tempo que ela subiu, foi o tempo que alguém me achou, eu acordei e tal. Mas assim, não tive nada grave, eu só abri 5 pontos aqui no meu lábio. Nada grave. Coisa pouca. Assim, concussão, traumatismo, alguma coisa assim. Que bom. E eu fiquei realmente com o rosto, metade de onde eu bati o rosto, O né? rosto prejudicado. O rosto prejudicado, mas assim, um mês depois eu tava recuperada. Mas me deu um pouco de trauma. Aí eu nunca mais pedalei, assim, depois dessa queda. Aí foi o fechamento da era... Foi a era biker chegando ao ao fim. pouco. Entendi. Então, assim, além desta loucura, né, de ser mountain biker e tal, geralmente você é bem disciplinada nas suas coisas, na corrida, né? Já teve alguma loucura, assim, que você fez? Ou um desafio que você entrou e pensou depois, assim, gente, pra quê? Meu Deus. Cara, na corrida, não. Nos outros esportes que eu já fiz, eu acho que eu já entrei de cabeça, assim, fiquei obcecada e tomou toda parte do meu tempo, então já aconteceu antes. Na corrida, eu entrei com muito medo de lesionar. Então, tipo assim, era treino leve de 5 quilômetros, eu fazia um treino leve de 5 quilômetros. Porque eu tinha pavor de ter que parar por conta de lesão. Então, foi realmente o esporte que eu segui à risca, assim, tudo que me mandavam fazer, eu fazia. Então, você considera que esse, não vou dizer medo, mas assim, esse controle na corrida é o seu termômetro para ir traçando os seus objetivos? Tipo, não, eu consegui fazer isso, agora eu vou colocar a linha de chegada um pouquinho mais para frente. Não, com certeza, com certeza. Eu presto muita atenção, assim, em tudo. Enfim, tem 1 ano de terapia nas costas, né? Então, a gente acaba tendo essa autoconsciência sobre tudo. Consciência corporal também, então eu tô sempre prestando atenção. Será se eu tô no meu limite? Será se eu tô ultrapassando esse limite? E aí, na corrida, a mesma coisa. Quando eu fiz a primeira meia maratona ano passado, várias perguntas. E aí, quando é que vai ser a maratona? Eu falei, gente, pera. Fiz uma vez 21 quilômetros, vocês já querem que eu faça o dobro? Vamos devagar, que realmente eu acho que é uma jornada pra gente passar para
para a distância de fato que é a maratona. E a Ellen é uma das poucas pessoas, assim, que eu vejo na corrida, diferente de mim, que não foi afobada com as coisas, né? Fez os 5 km, depois que bateu o RP nos 5, aí veio os 10, veio para assessoriza, e aí foi um longo trajeto também nos 10 km para vir a primeira meia maratona, né? E teve um preparo super disciplinado, dedicada para fazer a meia maratona ano passado. Já tem uma próxima? Quais são as suas expectativas e o que você pretende desenhar, traçar daqui para lá? Bom, eu quero continuar evoluindo dentro do que eu considero saudável. No caso, continuar priorizando a musculação para, né, para eu não ter nenhuma lesão. Então, eu quero evoluir dentro desses limites. Como é uma prova que a gente vai fazer no inverno, em BH, tá mais frio, a altimetria é bem menor, eu acho que é 30 ou 40 metros de altimetria. Eu quero baixar pelo menos 5 minutos, assim, do meu tempo que foi aqui em Palmas, né? Que é uma prova mais quente, teve muita elevação. E é isso, fazer uma prova boa, não me lesionar no processo, baixar 5 minutos no tempo, pelo menos. E como que a nutrição esportiva, né, você sendo nutricionista esportiva, como que isso vai te ajudar e te impulsionar, né, nesse seu objetivo? Cara, eu acho que é a base, né? Tanto o treino quanto a nutrição, eles têm que andar lado a lado ali. Assim como na primeira vez que eu fiz a meia, no primeiro ciclo, foi fundamental eu fazer todo o meu próprio acompanhamento, prestar atenção no que eu estava comendo, prestar atenção na recuperação do meu corpo, no quanto de energia eu precisava para os treinos, eu tenho que repetir todo esse processo, porque realmente deu tudo muito certo. Eu fazer tudo que eu faço com os meus pacientes, testar tudo antes, não testar nada de novo no dia da prova, não ficar com medo de comer, porque a gente gasta muita energia num ciclo de meia maratona, né? Ou de outras provas, enfim. Então, tudo que eu falo para os meus pacientes, eu fiz comigo e encaixou. Paciente modelo. Exatamente. E dentro do consultório, você considera, não vou nem dizer melhor assim, mas tem diferença para atender o corredor, o marombeiro, o fisiculturista, o triatleta, praticante de Iron? Como é que é para você? Tem um nutricionista que é um colega de profissão que eu admiro muito, que ele fala quem só nutrição sabe, nem nutrição sabe. Então, é muito importante que a gente entenda ali fisiologia do exercício, demandas, como que o corpo trabalha em movimento, né? Para a gente saber onde que vai entrar a alimentação, onde que vai entrar o substrato, né? Que é o que o nosso corpo vai usar para produzir energia. Então, vai ter diferenças muito grandes para quem quer fazer só musculação, quem está treinando treino de força, para uma pessoa que está fazendo um exercício contínuo, que é a corrida, que é a bike. Dentro do campo do endurance, vai ter diferença do triatlon, por exemplo, que as provas, geralmente, elas demandam mais questão de tempo, por exemplo, um Ironman, comparada a uma prova mais curta, só uma maratona, por exemplo. Então, sempre vai ter alguma diferença ali, mesmo modalidades próximas, como bike e corrida. Nesse sentido. Falando em Iron, o Fernando, um dos nossos apresentadores, é seu paciente, Pacielen. Adoro falar isso. Inclusive, nós somos Pacielen também. Quando ele chegou para você no consultório, ele ia fazer o primeiro Iron dele, né? Foi ano passado? Foi. Parece que tem tanto tempo. Foi ano passado e ele foi o seu primeiro paciente, né? De alto rendimento, assim, nessa modalidade. No Iron foi. No Iron foi. Como é que foi esse preparo, assim, para esse atendimento? O primeiro é sempre muito desafiador, assim, né? Porque a gente fica com medo de perder um detalhe, enfim, são muitas coisas para a gente prestar atenção. Ele veio com o objetivo de conciliar um pouco a perda de peso no meio do ciclo do Iron. E aí eu já comecei a conversar com ele, que talvez a gente, né, tivesse que abrir mão de algumas coisas, mas no final deu tudo muito certo. A gente conseguiu, porque ele chegou para mim uns 5 meses, eu acho, 4, 5 meses antes da prova dele. Então deu para a gente adiantar um pouco a questão do emagrecimento e depois, de fato, para ele focar totalmente no ciclo, totalmente no volume de treino, se recuperar para fazer uma boa prova. A gente riu porque o tema estética e performance é uma questão. É uma questão pra gente, é uma questão que a gente vê você bater na tecla. Abordando. E aí, como que você lida com isso, né? Quando chega essa demanda que, né, eu, inclusive, né, quando fui fazer meu ciclo de meia... Eu quis emagrecer. Eu achei de bom tom. De bom tom, né?
Aí daqui a pouco, Ellen, eu quero fazer uma maratona e emagrecer 10 Eu quero quilos. emagrecer 10 quilos no ciclo. No ciclo. Aproveitar o ciclo para emagrecer. Eu quero aproveitar o ciclo para emagrecer. É possível? É recomendável? Qual que é a sua abordagem nesses casos? Gente, quando o paciente chega e ele fala que quer X, a gente dá um jeito de fazer X. Às vezes, eu tenho que falar para ele, olha, no teu cenário, se a gente for atrás desse objetivo X, a gente pode perder Y e Z. Então, eu tenho que colocar tudo na mesa e explicar quais são as consequências, os desdobramentos daquele objetivo que ele me trouxe. Mas a gente organiza. Realmente, sempre quando o paciente me traz, especialmente quando a gente tem pouco tempo, né, para adiantar as duas coisas, eu falo, olha, a gente vai perder ou isso, qual que você prefere? E aí, a gente fica acordado. Então, no caso, por exemplo, de um ciclo de prova de corrida, um ciclo de meia maratona com emagrecimento. Claro que dá para conciliar, especialmente se a gente tem tempo para focar primeiro no emagrecimento e depois na corrida. Se a pessoa está com excesso de peso, enfim, se tem obesidade, se realmente precisa perder peso, é melhor que a gente faça o emagrecimento primeiro para depois entrar na prova. Porque se ela chegar mais leve na prova, ela vai desempenhar melhor. Então, muitas vezes é a coisa certa a fazer, emagrecer primeiro e entrar na corrida depois. Você precisa de um tempo também para poder... Às vezes a pessoa chega ali querendo tudo ao mesmo tempo, eu falo, olha, pode ser que você não consiga fazer os treinos que a tua treinadora te passe, porque a gente vai estar com restrição calórica. Pode ser que você faria muito melhor se você estivesse comendo um pouco mais. Você prefere realmente que a gente perca um pouco de peso à custa do teu desempenho nos seus treinos, mesmo que não seja, né, nada extenuante, mas aconteça, a pessoa fala assim, eu falei, então bora. Mas eu não coloco assim, a pessoa chega com uma coisa e fala, não, vamos fazer. E não explico para ela o que vai acontecer com ela. A depender do déficit calórico também muito agressivo, corre o risco até de ter lesões, né? Nesse processo, o emagrecimento ele pode realmente dificultar um pouco. Atrapalhar a imunidade. Imagina, se você está com restrição calórica muito severa, tem um ciclo de 3 meses, mas perdeu quase um mês de treino, picado ali porque estava gripado, pegou uma não sei o quê, não conseguiu treinar. Então, querendo ou não, às vezes a gente quer... facilitar a prova, chegar mais leve na prova, mas a gente compromete o ciclo e a pessoa não chega tão bem porque não treinou. Botou a carroça na frente dos bois. São muitas variáveis, a gente realmente tem que enxergar, pensar já lá na frente para poder decidir o que a gente vai fazer agora. Muito bom. E no caso você falou que a Brenda também, a Brenda é triatleta, Iron também, né, já vai para algumas outras provas, ela veio logo depois do Fernando, assim, você acha que ter atendido o Fernando, ter estudado, se dedicado muito, inclusive ele tem um leque de elogios para esse atendimento que foi muito bom no consultório. A Brenda já, sendo mulher, fisiologicamente falando, ela foi mais fácil de conduzir? Não, eu acredito que foi assim, mesmo nível de complexidade, né? A Brenda ela veio mais com o objetivo de ajustar a suplementação, ela já tinha outras prescrições anteriores, então a gente meio que separou o joio do trigo para saber o que realmente fazia sentido para ela agora na rotina dela de triatleta e o que não precisava mais a gente incluir. Então foi meio que aquela coisa, tem muito suplemento que as pessoas acabam sendo prescritas, né? Acabam comprando porque acham que vai melhorar. E o que a gente fez foi focar em poucos e bons. Então, o foco do acompanhamento dela foi isso. Ela é estudante de nutrição, então ela tem uma base boa, ela sabe organizar a própria alimentação. Eu apenas ajustei, né, detalhes, foquei bastante na suplementação e foi o suficiente para ela. Pauta polêmica. Suplementação. Que suplemento indispensável para o corredor e o que não faz a menor diferença? Indispensável para o corredor, carboidrato. Principalmente corredores, conforme a distância fica mais longa, carboidrato totalmente essencial, né? A pessoa pode fazer uma prova sem carboidrato durante ela, mas ela vai terminar muito mal, ela vai fazer um tempo muito maior do que ela poderia. Então, carboidrato é indispensável, assim. E qual foi a segunda pergunta? O que não vale a pena gastar dinheiro? O que não vale a pena gastar dinheiro com corrida? Vixe, tantas coisas. Poderia passar horas. Sério, quem quiser poderia passar muitas horas aqui. Então, na lista do muitas coisas, repositor de eletrólito. Vixe. Vou jogar essa bola. E aí? Hidrata mais que água? Água não hidrata? Água não hidrata, coma apenas sal para você poder repor. Grande parte das pessoas que usam eletrólitos no dia a dia, sejam porque viram uma propaganda, um marketing, ou seja porque receberam prescrições de outros profissionais, não precisariam estar gastando dinheiro com eletrólitos. O contexto em que a gente precisa repor eletrólito, aí eu falo principalmente de sódio, que é o que a gente mais se preocupa, né?
São contextos muito específicos. Então, são provas em ambientes mais quentes, são provas muito longas, então é acima de 4 horas, que aí, de fato, a gente não organizar a hidratação junto à reposição de sódio vai atrapalhar a pessoa. 10 quilômetros, corri 10 quilômetros, preciso repor sódio? Não precisa. Tá de boa. Um treino de musculação de 2 horas, reposição de eletrólitos? Não precisa. Não consigo comer eletrólito via dieta, preciso repor todo dia? Absolutamente não. Nosso consumo de sódio, inclusive, ele é mais alto do que o recomendado pelo OMS. E como que é o consumo de eletrólitos via dieta? Como que a gente faz? A gente consegue A gente come. mais do que o suficiente. Tá Vegetais, ótimo. o sódio da comida, enfim, É mais potássio. fácil do que a gente imagina. É muito mais fácil do que a gente imagina. Realmente, quando a gente passa muito tempo dentro de uma prova e a gente pode acabar bebendo água demais e não consumir sódio o suficiente, aí pode haver um desequilíbrio. Não é porque começou a faltar sódio, mas porque você bebeu mais água do que o seu corpo conseguiria para equilibrar a razão sódio-água. Aí, nesses contextos, a gente precisa hidratar com sódio. Mas realmente não é para Mas também são casos e casos, né? casos muito Situações e específicos. situações, de forma bem individual. Agora, a gente pode Não usar, enfim, a gente pode fazer um carregamento agudo de sódio para a pessoa sentir mais sede e beber água durante a prova. Podemos, mas é por conta de outro objetivo, não é para repoussar o que a gente está perdendo. A gente pode, por exemplo, tem uma paciente que eu atendi esses dias que falou que bebeu, estava de ressaca, e aí ela testou tomar o eletrólito. Antes de dormir, ela acordou muito melhor no dia seguinte. Eu falei, você estava desidratada. Quando você bebeu um monte de eletrólito, você acabou sentindo mais sede, ficando com mais vontade de beber aquela água gostosinha. Então, você acordou no dia seguinte sem estar desidratada, por isso que você acordou melhor. Então, não foi o sódio. Foi a ingestão do sódio que fez ela beber mais água, que ajudou ela. Então, a gente tem esses... É um tema muito complexo. Mas, em resumo, a gente não tem... O nosso corpo, ele é capaz de controlar o quanto a gente está perdendo de sódio. Se a gente sua muito sódio, aquelas pessoas que ficam com a roupa branca de sal, né? A gente consegue conservar a saída de sódio via urina. Então, o nosso corpo, ele depende muito do sódio. Ele não vai abrir mão dele e deixar desequilibrado de certa forma. Então, essa regulação é muito fina. A gente não precisa se preocupar tanto com ela, exceto nesses casos específicos. Ô, Larissa, sua roupa já ficou branca de sal? Já te ocorreu? Não. Não me ocorreu. Não. Mas, Então, mas a gente já fez uma medição na pista uma vez, né? Num treino que eu perdi... Eu desidratei um pouco, mas assim... Mas é isso, a sua desidratação era até considerável, porque a gente treina em Palmas, é um clima muito quente, mas você fez uma prova que durou 2 horas. E durante a prova você ingeriu um pouquinho ali de sal. Esse sal do gel te fez beber mais água. Terminou a prova, você foi comer, você foi se reidratar. Então, não dá tempo de você se expor tanto a um exercício a ponto do sal prejudicar a sua própria performance. Eu não tenho diferente. muito essas... Primeiro porque eu acho muita coisa cara, então... Eu acho que não precisa investir muita coisa assim na corrida, eu acho que é realmente dispensável. Por exemplo, bebida, com o Jungle, por exemplo. Eu acho que eu tomei tanto assim no começo, porque eu via todo mundo ali tomando, eu falei, serve pra alguma coisa. E nem fui atrás e consumia bastante. Gatorade eu ainda consumo, mas outras coisas, por exemplo, nitrato, hoje eu já não tomo, porque eu não tô correndo de forma tão expressiva como eu estava fazendo antes. Então, eu já nem uso muito dessas coisas, assim, né? E, por exemplo, o nitrato, isso é algo que muita gente ainda utiliza, a beterraba. Eu tenho uma coisa para falar sobre o nitrato também. Nessa de, suplementos, né, indispensáveis, o que você indica? E a Ellen falou sobre gastar dinheiro com suplemento. Eu gastei dinheiro com nitrato. Eu queria muito comprar o nitrato, porque eu via todo mundo falando, e é bom para começar a correr. Só que o que me ocorreu? Foi muito caro. E aí eu não tomava, porque eu tinha dó de... Aí você errava na dose. Eu falei, tomava tome tanto. Aí eu tomava metade para economizar. Porque eu ficava, gente, foi tão caro. E aí eu não sei se não deu efeito porque eu não tomava porque era caro. Será se foi por isso? Me ocorreu essa situação. Cara, mas a parte da suplementação, ela é muito delicada por isso. A gente já tem o custo financeiro, então o suplemento geralmente não é barato. A gente já tem que fazer uma dieta bonitinha. Fazer uma dieta organizada custa um pouco mais caro do que você comprar qualquer coisa. Então, você já gasta dinheiro com a dieta. E aí, o suplemento, ele tem a dose certa, que são testados nos estudos, que, de fato, geram um efeito, um benefício. Então, às vezes, pode acontecer isso. Vou tomar um nitrato. Nossa, mas gastei muito. Vou tomar uma dose menor, porque aí eu tomo por mais tempo. Aí, você toma uma dose insuficiente, você toma uma dose subótima. Qual que é o efeito na tua corrida? Nenhum.
Então, tem Foi isso esses que me detalhes. Aí, a aconteceu. pessoa chega no consultório, ela quer tomar tudo. Eu quero tomar nitrato. E nitrato é bom para corrida, é ótimo, dependendo do nível de, né, do tamanho da prova. Betalanina também pode funcionar, creatina, cafeína, ele quer tomar tudo. E aí, ele gasta dinheiro com tudo. E aí, não consegue manter, então toma um por um mês, toma outro por 2, esquece de tomar todo dia. E aí, no final, ele não faz nada direito. E às vezes a base também nem está organizada, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com a suplementação que a dieta fica ali em segundo plano. Não come a quantidade de carboidrato que deveria. Eu sei, eu imagino que seja um sofrimento, assim, difícil. É porque eu acho que tem muito a ver com a indústria, né? Claro, a indústria quer vender, ela quer O fazer, marketing. fazer o peixe dela. Então, como isso é tão apelativo e tão forte, e eles têm muito mais voz do que a gente, do que um nutricionista que se baseia em evidências e se preocupa com você não gastar dinheiro à toa, que as pessoas chegam com essa crença totalmente enraizada de que se eu não estiver tomando um suplemento, não vai dar certo a minha corrida, não vai dar certo, né, o meu ciclo, o meu processo. E é muito difícil para a gente explicar isso para a pessoa. É muito difícil você passar uma consulta e passar a alimentação, a pessoa vai falar só isso. Só o que eu vou comer. E aí a pessoa pode até muitas vezes não ver tanto valor no teu trabalho, na tua prescrição, porque não tem 50 suplementos diferentes. E às vezes, se tivesse 50 suplementos diferentes, ela ainda ia reclamar que, uai, esse monte de suplemento não dou conta, não. E aí é difícil, mas tanto que eu sempre, desde o início, foquei nisso de ter uma consulta que eu tivesse tempo para tudo. Então, a minha consulta não é aquela coisa de 30 minutos corrida, entrega uma dieta qualquer. Eu separo o tempo da consulta e eu separo o tempo da conversa. Então, eu sempre faço questão de explicar para o paciente, olha, no teu caso, a gente precisa focar nisso, nisso e nisso na alimentação. Em relação à suplementação, a gente pode usar suplementos X, Y e Z, mas eu acho que a gente pode começar só com esse, porque você tem que acertar a dose, tem que acostumar a tomar, e aí você já tem que preocupar com a dieta. Então, pode ser muita coisa para a gente colocar no teu plano de uma vez. O que é que você acha da gente fazer em fases? Aí a pessoa concorda comigo e eu faço. Então, eu gosto muito dessa negociação, desse esclarecimento na consulta, para a pessoa entender por que eu escolhi daquela forma e concordar com a minha escolha. Então, realmente, nada eu faço imposto para o paciente também. Porque eu acho que isso gera vínculo e gera uma melhor adesão. Ótimo. E falando de suplementação também, gel de carboidrato. Para quem é, quando tomar, precisa realmente, como é que funciona? Gel de carboidrato, lenda do pop. Extremamente necessário quando você tem uma prova maior do que 60 minutos. Não significa que você tem que tomar só quando deu 60 minutos de prova. Então, se você faz, por exemplo, 10 quilômetros em 1h10, 1h15, demora um pouquinho mais, para você pode ser interessante colocar um gel ali no meio, em algum ponto dessa corrida. Se você já é um corredor um pouco mais rápido, faz uma prova em 50 minutos, 45 minutos, não deu tempo ainda de você começar a exaurir seus estoques de carboidrato intramusculares. Então, não tem tanta necessidade. Pode ter um efeito você encostar carboidrato na boca, que a gente chama de bochecho com água, com carboidrato, para você ter um efeito ali de, vou dar um gás aqui, mas esse efeito ele é a nível de cérebro, não é porque está faltando energia. Placebo, Mas, não, na verdade, é um efeito por outra via, né? Um efeito independente do glicogênio muscular. Mas não é obrigatório. Ele pode dar um tchan. Pode dar um tchan, mas realmente obrigatório é treinos contínuos a partir de 60 minutos. Então, assim, eu que faço 10 quilômetros em 59,99. Não precisa, hein? Se você sentir que para o seu psicológico, não, eu acho que eu preciso tomar um gel com 30 minutos, porque eu sinto que eu foco mais. Então, o gel... O psicológico pode ajudar, mas faltar energia não vai faltar. O gel de carboidrato sem cafeína, eu já não sinto que dá essa onda toda nos 10 quilômetros, mas com cafeína eu sinto que liga o modo turbo ali e eu vou que vou. Às vezes eu tomo o gel pela cafeína e não pelo carboidrato. Pelo carboidrato, numa prova curta, porque realmente a cafeína, depois do carboidrato, ela para mim é o suplemento que todo corredor devia usar. E para quem corredor que não se dá mal com a cafeína, né? Porque ela pode dar alguns uns efeitos negativos. E para quem não se sente confortável com gel, o que a gente usaria? A gente tem uma infinidade de alternativas para o gel. A dificuldade com a corrida é porque nem tudo é tão fácil, tão eficiente de ingerir quanto o gel é. Porque ele tem a textura certa, ele não precisa mastigar, é fácil de engolir. Então, por isso ele é muito prático para quem está ali saltando, né? Porque a corrida é uma sequência de saltos. Agora, se a pessoa não tolera de jeito nenhum gel, ela pode usar uma bananinha, ela pode usar jujuba, ela pode usar bala fine, ela pode usar sachêzinho de mel, ela pode usar uma série de carboidratos simples, que o gel de carboidrato nada mais é do que, né, um carboidrato simples. A dificuldade vai ser ela
acertar essa ingestão. Porque, por exemplo, a bananinha, não sei se vocês já comeram, ela gruda no dente. Então, imagina, você tá correndo, e aí você tem que mastigar um negócio, e aí gruda no dente, aí talvez você engasgue. Então, tem que prestar atenção nessas alternativas no quesito ingestão. Mas sempre tem um plano B. A gente não depende só do carboidrato também. E tem, assim, uma preocupação também com as calorias do gel. Eu já vi muita gente falando que durante a corrida evita tomar por causa das calorias do gel. Mas aí como é que a Nutri vai encaixar isso na dieta do paciente, por exemplo, que está em emagrecimento, mas também está num ciclo? A gente se preocupa muito com as calorias e eu acho válido a gente se preocupar, mas tentar diluir esse medo. Por quê? Qual que é a hora que a gente não deve se preocupar com a ingestão de calorias? Quando a gente está gastando. Então, durante uma corrida, é quando a gente realmente deveria, pelo menos, equalizar a ingestão e gasto. Imagina, você vai fazer uma prova, um longão de 1h30. E aí você fica com medo de ingerir calorias, que você está com medo de atrapalhar seu emagrecimento, mas você nem termina o longão de 1h30 porque faltou energia. Então, no final, você gastou menos calorias do que você teria gastado se você tivesse se alimentado durante. O foco está na coisa errada também. O foco está na coisa errada. Tem muito paciente que às vezes fala que, eu quero focar, quero seguir dieta, quero fazer o déficit calórico, perder um pouco de gordura. E aí eu não consigo negociar com ele o final de semana. Ele quer extravasar no final de semana e restringir a semana todinha. Quando é que ele está treinando, quando é que ele está parado? Durante a semana ele está treinando, deveria estar comendo mais. No final de semana ele está parado, ele deveria estar comendo menos. Mas a prioridade dele é proteger o excesso do final de semana. Eu não consigo negociar com ele. Tem que viver tudo que há para viver. Tem que viver tudo que há para viver. Né? Eu falo, cara, é aqui esse arroz. Porque eu não posso comer 150 gramas de arroz, mas você acabou de correr 10 km de manhã cedo. É claro que você tem que comer 150 gramas de arroz. Exemplo, né? E aí a pessoa fica querendo, não, eu preciso comer pouco, porque eu já sei que no final de semana vai ter feijoada, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê, não sei o quê. E segunda-feira eu já tenho que estar na dieta restrita de novo. E o que você acha que atrapalha mais, assim, a performance? Uma alimentação, né, desequilibrada, falta de descanso, falta de treino, o combo, né, o trio? O combo. O medo de comer é uma coisa que atrapalha bastante. Esmagadora maioria mulheres, que vem com essa, sempre chegam no consultório. Gente, eu postei esses dias, poderia parecer que eu estava falando de uma pessoa ou outra, mas é todo mundo. Eu me identifico. Eu sabia que você ia se identificar. Então, assim, também. muita gente, muitas mulheres que chegam querendo fazer provas, são fisicamente ativas, mas tem esse medo de, sei lá, comer 100 gramas de arroz no almoço. Então, é algo que eu sinto que atrapalha muito, principalmente as mulheres. Por isso que eu comentei que eu fico muito feliz quando chega uma mulher no consultório e fala, eu tenho tal prova, eu preciso comer e vamos botar comida, porque eu sei que comida é importante. E aí eu tenho muitas mais possibilidades para trabalhar naquele plano alimentar. Mas o sono também, o sono insuficiente, ele atrapalha muito. Enfim, o estresse da rotina do trabalho são coisas que a gente não controla. Tudo está interligado, né? Eu acho que é importante a gente saber o nosso cenário. Então, às vezes, você pode estar, sei lá, acabou de ser promovido no trabalho, está com muita demanda, e você inventou de fazer um Ironman daqui a 3 meses. Às vezes, você vai ter que abrir mão do Ironman porque você mudou ali, né, na tua fase de trabalho e aquilo está te sugando. Então, como é que você, performando muito bem no trabalho, vai conseguir performar também nos treinos? Às vezes, a gente tem que entender que a gente é só uma, né? E abrir mão de algumas coisas, escolher o melhor momento, porque senão vem uma lesão, vem um burnout, vem um estresse muito grande e você não chega onde você quer. E a gente, como atleta amador, precisa saber que o esporte, ele vai caber na nossa vida, né? Não nossa vida caber no esporte. Vamos falar das proteínas? Bora. O macronutriente hypado da galera que pratica atividade física. Como que é a atuação da Nutri com as proteínas? O paciente chega lá querendo bebida proteica, café proteico, água proteica, tudo tem que ter proteína. Isso vem também, eu adoro trazer isso para o lado, porque isso vem de um marketing agressivo em torno da proteína, né? A gente tem a barrinha de proteína, que nada mais é do que um ultraprocessado com proteína. A gente tem água de coco com proteína hoje em dia. É colágeno, é uma proteína de baixa qualidade biológica, mas é vendido como proteico. Então, é difícil também a gente diluir um pouco de que a proteína não é o único macronutriente que a gente precisa prestar atenção numa dieta, né? Numa alimentação. E aí, por exemplo, para o corredor, tem muito corredor que eu tenho que corrigir proteína para menos. Porque está comendo uma quantidade muito grande e não está conseguindo comer a quantidade de carboidrato que deveria. Mas aí, o excesso de proteína atrapalha em que sentido? Em termos, assim, recomendações de dietas saudáveis, equilibradas, o excesso de proteína não é legal. Pensando em saúde intestinal, você comer muita proteína e não comer tanta fibra prejudica seu intestino. Pensando em longevidade, também não é bom você ter um excesso de proteína crônico na sua vida toda. Mas falando do contexto da corrida, a pessoa que come muita proteína, ela fica muito saciada.
e ela não consegue comer os outros macronutrientes direito. Então, por exemplo, uma pessoa que vai comer, sei lá, 200 gramas de carne no almoço, às vezes ela não dá conta de comer 50 gramas de arroz, exemplo. Então, isso pode fazer com que ela, por comer excesso de proteína, não consiga comer a quantidade de carboidrato que ela poderia para fazer as provas, os treinos que ela faz. Que é o substrato energético mais importante ali nesse caso. Mais importante da pessoa que é fisicamente ativa. Então, a dificuldade é essa, é conseguir passar a mensagem de que a gente precisa dos 3 macronutrientes, das fibras, dos micronutrientes, e que a proteína não está acima deles. Ela está, né, lado a lado com eles. E dependendo do contexto que você tiver, às vezes ela não vai ser nem o principal. Entendi. No caso do corredor, o principal, carboidrato. Carboidrato, de Focar em longe. carboidrato. Até porque uma pessoa que corre, tem um volume alto de treino, e está comendo de acordo, está comendo o suficiente, só o fato da dieta ser mais alta em calorias naturalmente faz com que ela bata a meta de proteína dela. Então, eu não preciso me preocupar tanto com colocar uma proteína alta, porque só de eu colocar mais comida, naturalmente, a proteína já vai ser o suficiente. Diferente de uma pessoa que está em emagrecimento, que eu preciso enxugar as calorias, restringir calorias, e aí eu tenho que tomar cuidado com a proteína, porque senão ela perde massa muscular, enfim, não fica saciada e tudo mais. Então, são cenários diferentes. E falando em carboidrato, o carb loading é para toda a distância? Todo mundo precisa fazer? Comer uma pratada de macarrão antes de correr? Como que é? Eu tenho uma pergunta polêmica também sobre carb loading. De novo, assim como a suplementação durante o treino, quanto mais longa a prova, mais importante esse carregamento, né, esse consumo aumentado de carboidratos alguns dias antes. Então, para provas curtas, 5, 10 quilômetros, eu posso chamar de opcional. A gente pode fazer, claro, a pessoa se sente mais confiante, come um pouco melhor, garante que as reservas dela de carboidrato no músculo estão cheias e vão para a prova bem. Mas, assim, se ela não fizer, se ela já estiver comendo normalmente, tem uma alimentação balanceada, provavelmente ela já vai estar preparada para a prova. Agora, 21 quilômetros, para a maioria das pessoas, pelo menos é uma prova de 2 horas, de mais ou menos 2 horas, precisa fazer. 42, 3, 4 horas de prova, precisa fazer. Uma pessoa que é extremamente bem treinada, faz uma meia maratona em 1h15, 1h20, ela precisa fazer mais por conta dela gastar mais energia por minuto. Não, de fato, para ela fazer uma prova longa. Tem essas nuances, mas, assim, no geral, quanto mais longa a prova, mais importante o carb loading. Joia. Qual que é a sua pergunta polêmica? Pizza. Pizza é carb loading. Pode ser carb loading, né? Porque tem carboidrato no meio, mas às vezes eu vejo isso no dia a dia, assim, a gente pode fazer um carb loading bem feito, bem alinhadinho, com a quantidade certa de carboidrato, ou a gente pode fazer um carb loading de qualquer jeito e, às vezes, comer uma quantidade maior de carboidrato, mas também exagerar na gordura e proteína. E quando a gente tá fazendo aquele carb loading, assim, que a gente tá se permitindo, um panetone, funciona também ou... Funciona porque, assim, provavelmente o seu consumo de carboidrato vai ser maior do que a sua média. Mas você pode ter riscos nesse carb load feito ali, né? Por pura palatabilidade, só pelo que é mais gostoso. Se permitindo. Porque você pode comer um pouco mais de gordura, você pode ter uma diarreia, você pode ficar com o intestino meio que sensível. Imagina no dia da prova, você fez uma zona no sábado, na tua prova domingo de manhã, seu intestino começa a reclamar. Então, assim, pode não acontecer nada, você pode estar acostumado a fazer isso, mas só o fato de ser mais possível, eu acho que não vale a pena. Porque imagina, você se preparou num ciclo de 3, 4 meses, fez tudo certinho, aí você resolve fazer um carb load, porque eu quero comer donuts, eu quero comer pizza, eu quero comer, sei lá, todos os carboidratos muito gostosos, que vão ter um pouco mais de gordura também, e aí você joga esses 3 meses de treino fora, porque no domingo o seu intestino estava zoado por conta disso. Então, vamos nos proibir um pouco. Então, é essa questão do... É claro que dá para colocar uma pizza, tipo um carb loading, você faz ele por bastante tempo, né? Então, é 24 horas de carb loading, é 48 horas de carb loading. Dá para colocar uma pizza no jantar depois de um dia inteiro de carb loading, mas não vai ser um rodízio. Mas vão ser alguns pedaços para a gente tentar evitar esses excessos que podem te atrapalhar na prova. Entendi. Ellen, vamos para uma rapidinha? Vai Bora. responder a primeira coisa que vier na cabeça, assim, sem pensar muito. Algumas questões um pouquinho mais polêmicas, mas a gente precisa desmistificar também muita coisa em relação à nutrição esportiva, né? O maior erro alimentar de quem começa a correr. Talvez não comer o suficiente, conforme avança na corrida. Muito Com bem. medo de comer. Nutriente mais subestimado pelos corredores. Carboidrato. Os corredores também são obcecados com proteína e esquecendo o carboidrato. Uma coisa que todo corredor deveria fazer hoje, começar a fazer hoje.
Todo corredor? Fazer acompanhamento nutricional para cuidar da alimentação. Muito bem. Virar paciente. Uma coisa que todo corredor deveria parar de fazer hoje. Correr forte todo treino. Eu acho que isso é um problema crônico. Boa. Querer sair correndo desesperadamente, sendo que o treino tá lá, zona 2. Ei, Porque vão ver o pace Eita. dele no Strava e ele não pode ver o pace dele no Strava acima de 6. ei. Não tem ninguém observando tanto assim, né? Não o tem, pace mas as de pessoas ninguém ficam no Strava. preocupadas. Eu observo apenas os meus amigos. Eu fico assim, olha, ela evoluiu. Olha essa corrida dela aqui. Aí eu sei, assim, mas assim, de quem eu não conhecia, fica pensando, gente, não tem ninguém ali. Nossa, o fulano, será se ele pausou o relógio? Não. Vai lá e fica. Qual que foi a frequência cardíaca? Qual foi a Gente, quem é que frequência tem tempo cardíaca livre pra ficar? pra ficar assim? Tem gente que tem. Pode ter certeza que tem. Pelo amor de Deus. Mas enfim, as pessoas botam muita energia nessa preocupação, quando elas poderiam estar correndo leve e respeitando o ciclo e evitando lesões e tudo mais. Muito bem. Uma coisa simples que melhora muito o treino. Uma coisa simples que melhora muito o treino, acho que dormir bem. Sono, importantíssimo. Sono, ele é negligenciado, assim como... Acho que alimentação e sono, dependendo da pessoa. Respeitar o descanso, né? Às vezes aquele descanso ativo, ele vai prejudicar muito mais do que você realmente ficar quietinho em casa. Às vezes seu corpo tá precisando, né? Você poderia ficar um dia parado ali. A pessoa, não, porque eu preciso fazer pelo menos um cardio na bike, na academia, porque não tem nada pra fazer hoje. E aí o corpo dela tá querendo Só ficar de boa. Eu já fui essa pessoa de Eu também já. domingo ir pra academia, passar 1 hora caminhando na esteira. Não, porque isso aqui é descanso leve. ativo. Hoje, se me deixar, eu descanso horrores. Isso é uma coisa que eu sei é descansar. Nossa, eu até queria ir hoje, não vou postar. Vai no sigilo, vai pegar no sigilo. Eu vou ligar o Strava. Uma coisa simples que atrapalha muito o treino. pode ser você não comer nada com medo de ingerir caloria. Eu acho que, principalmente treinos longos, assim. Nesse mesmo tema, correr em jejum. É verdade, jejum. Jejum para treinos longos ou treinos fortes. Atrapalha demais. É outra coisa que eu tenho que negociar, diluir, tentar convencer o paciente de que ele pode correr muito melhor se ele comer antes. Isso aí foi uma coisa que Nutri-Ellen mudou na minha corrida. Inclusive, eu saía para correr em jejum, porque eu comia, né, bastante antes de dormir. Quando eu acordava 5 horas da manhã, eu não estava com fome. E aí, chegava no 3º quilômetro, a minha barriga começava a roncar. E eu ficava com fome. Aí eu cheguei na Ellen e falei, amiga, é batata. 3º quilômetro ali, uns 20 e poucos minutos de corrida, fome. Aí a Ellen falou, não, bora botar aqui uma torradinha, um doce de leite. Minha corrida virou outra coisa. Comer antes de correr mudou minha corrida. Eu tento, mas é porque eu tô sempre atrasada. Eu sempre acordo atrasada. Mas quando eu acordo com tempo, eu como alguma coisa também. Mas não era costume. Foi a Ellen que veio introduzindo isso aí pra mim também, mas era difícil. E isso realmente é intuitivo a gente não querer, porque muitas vezes não come o alimento que tem a digestão rápida, então sente, quando eu comer eu passo mal, porque comeu errado antes, né? E porque a gente não adapta, não treina o nosso estômago e o intestino para fazer esse pré-treino. Então, no início pode ser um pouquinho desconfortável. Mas conforme você repete, conforme você ajusta o timing antes de correr, você começa a perceber que encaixa. E aí, de fato, a tua corrida fica muito boa. Mas nem todo mundo quer passar por esse período de adaptação, porque acha que é desconfortável, que vai atrapalhar o treino, sendo que lá na frente vai ter uma recompensa muito maior. Muito bem. Vamos de mitos e verdades também? Bora. Nesse mesmo formato. Corredor tem que ser magro para correr rápido. O peso é muito importante para a economia de energia na corrida, mas emagrecer a qualquer custo atrapalha porque você perde a razão potência por peso, né? Então não adianta você entrar numa restrição calórica absurda, ficar muito leve, mas ter perdido muita massa muscular por conta disso, porque você vai perder potência e força na corrida. E aí no final você se atrapalha também. Então, estar leve é importante, perder excesso de peso para a corrida é importante, porque você fica mais econômico, você consegue gastar menos energia por minuto e assim, né, terminar a corrida ou terminar mais rápido, mas você tem que proteger a sua massa muscular. Por isso que é essencial a gente emagrecer com o tempo antes de um ciclo, para a gente não perder o tecido errado, que é a massa muscular. Massa muscular. Sentiu sede, já está desidratado. Mito ou verdade? O nosso corpo, quando ele já começa a sinalizar sede, é porque a gente já perdeu uma quantidade mais alta de água, né? Por isso que a gente não precisa esperar o sinal da sede, né? A sensação de sede para beber água. A gente pode já começar a beber água logo no início da corrida. Claro que não precisa beber galões de água e ficar com o estômago balançando, porque isso também vai atrapalhar a sua performance. Mas já
iniciar antes da sede a se hidratar é importante para você não desidratar demais. Balança. Aliada ou inimiga? Balança de pesar comida ou balança de pesar? É isso. Boa Os dois, hein? Os dois. Os dois são importantes. Eu defendo muito a ideia de quanto mais preciso você puder ser em relação ao teu plano alimentar, não te causando isso nenhum desconforto psicológico, que você seja. Então, se você puder pesar a sua comida, se a sua dieta arrisca as quantidades, aquela quantidade foi calculada para você. Então, ela não está ali para você, é mais ou menos isso daqui. Não, é isso daqui. Então, eu acho muito importante você ter esse hábito, pelo menos no início, de saber quais são as quantidades exatas do que você precisa comer, para que você consiga manter essa alimentação e isso, né, se reverter num bom treino. Eu tenho uma relação, assim, com a balança de comida que eu comecei a usar e eu descobri que eu comia muito menos do que eu precisava, né? Quando eu fui começar ali um acompanhamento nutricional, e aí eu tive que fazer o recordatário, enfim, anotar tudo que eu comia e mais ou menos as quantidades. E ali eu descobri, gente, eu comi uma tapioca desse tamanho assim, ó, porque eu tinha muito medo de comer muito e comer demais, sabe? Eu usava uma frigideira desse tamanho, E aí, quando eu precisei pesar a comida, pra mim, mudou a vida. Eu fiquei, gente, eu posso comer tudo isso. Não é limitante do tipo, não, eu tenho que comer só isso. Uhum. Não, é tipo, nossa, eu posso comer tudo isso aqui. Então, eu acho que tem esses dois lados, esses dois lados. Por isso que eu acho que é importante pesar. Às vezes a pessoa tá em emagrecimento, ela vai ter que comer menos. E aí, se ela seguir só ali as quantidades medidas caseiras, ela pode errar e comer menos do que ela deveria. Então, a balança é isso. A balança é uma informação, uma ferramenta que ajuda a gente a se aproximar da verdade. Então, por esse motivo, eu acho ela muito, muito útil para a gente seguir a dieta. Mas é claro que tem pessoas que têm histórico de transtorno alimentar, que têm essa dificuldade, essa relação mais delicada com a comida. Então, são pessoas que, nesses contextos, a gente não precisa bater tanto na tecla da quantidade. Mas, assim, não tendo isso, para mim é sempre muito útil e bem-vindo a gente usar a balança. E a balança de pessoas, acompanhar o nosso peso corporal dentro de ciclo, ao longo do tempo, para mim é uma informação que a gente deveria prestar atenção também. Para mim é a mesma coisa que abrir seu aplicativo do banco. Você, sei lá, você tem um salário X, toda semana você não abre o aplicativo para ver o tanto que você gastou, quanto você pode gastar, se você está gastando demais, se você está gastando de menos e evitando de comprar coisas essenciais. Então, a gente tem esse gerenciamento, esse monitoramento financeiro. O nosso peso corporal é um alvo de monitoramento que eu considero muito importante também. De novo, para quem tem problemas com peso, problemas com a balança, históricos de transtornos, não é legal ficar usando a balança porque gera um sofrimento muito grande. Não tendo isso, para mim também é uma ferramenta útil. Por exemplo, se você começou a correr, está com volume alto de corrida, está perdendo mais do que, sei lá, 2% de peso semanal por semana. Você está perdendo peso rápido demais. Você provavelmente está perdendo massa muscular. Você deveria corrigir sua alimentação para não perder tanto tempo assim. Então, para mim, também é uma informação muito útil. A gente acompanhar o nosso peso corporal ao longo do tempo. Inclusive, saindo um pouquinho da pauta da nutrição esportiva, quem tem sucesso no tratamento da obesidade, na perda de peso, em manter o peso perdido, são pessoas que monitoram o próprio peso ao longo do tempo. Então, sei lá, festa de fim de ano, comi um pouquinho mais, ganhei 3 quilinhos, aí ela se pesou, ela fala, opa, acho que eu vou voltar a organizar minha alimentação para equilibrar isso daqui. Então, é uma informação que gera esse gerenciamento e esse guia para ela ir conduzindo a própria vida. E pode ser até uma ferramenta de autoconhecimento também, né? Por exemplo, na TPM, eu chego a ganhar 2 quilos nas semanas ali pré-menstruais. E antes eu ficava apavorada, mas agora eu já sei. Porque assim que passar, vai voltar tudo ao normal, né? E você descobriu porque você fez esse acompanhamento padronizado do peso corporal. Nosso e isso te libertou do medo. Inteligente também, né? Sim, fazer essa autorregulação de acordo com os nossas fases, o nosso ciclo. Uhum. É até uma curiosidade, assim, como que você ajusta, se você faz isso, né? Se você ajusta a alimentação de um corredor, uma corredora, de acordo com o ciclo menstrual dela. Se você faz... Se eu chegar para você e falar assim, Ellen, nessa semana aqui eu tô na TPM, nessa semana eu preciso de um docinho, mas eu quero emagrecer ainda, tô nesse dilema. Uhum. Como é que faz? A gente tem estudos que testam, assim, que você tem uma alimentação, uma dieta um pouquinho mais permissiva no período da TPM. Funciona porque as pessoas mantêm adesão. Então, tem um estudo que pegou, não lembro exatamente, vou tentar lembrar aqui a base dele, mas dividiu mulheres em 2 grupos. Uma mulher manteve a restrição calórica
certinha, a mesma ao longo do mês, e o segundo grupo de mulheres manteve a restrição calórica, na semana da TPM flexibilizou a dieta, depois voltou à restrição calórica. Essas mulheres emagreceram mais porque elas ficaram mais tempo na dieta. Então, quando você abre uma exceção, flexibiliza quando é necessário, as pessoas não desistem. E quem estava na restrição e ficou na restrição constante, desistiu mais, não chegou no peso que ela queria. Então, a gente tem esse dado de que pode ajudar a flexibilizar a dieta para você se manter mais tempo nessa dieta. Mas não funciona para todas as mulheres, porque é uma coisa para você se organizar, para lembrar, para trocar dieta, para pensar. Então, para a maioria das pessoas eu falo, como seu chocolate na TPM, são 3 dias de desejo, não vai atrapalhar 30 dias do mês de alimentação. Mas agora, trocar a dieta, eu já tentei fazer isso. Na prática, não rola, porque já é difícil você lembrar de seguir uma dieta. Imagina ficar trocando de dieta semana a semana. Então, se a pessoa não for muito organizada, muito certinha, ela não vai conseguir ficar nesse troca-troca. Aí eu só falo, flexibilize qualitativamente, que você sabe o que você está fazendo, e depois você volta para a tua alimentação normal. Então, Perfeito. docinho salva dietas, né? Salva vidas. Salva vidas. Adesão, né? É, Estratégias nutricionais. Adesão é tudo. Individualizadas. O que serve para um não serve para todo mundo. É isso que é a prática em saúde baseada em evidências. Não é você tirar do artigo e aplicar 100% na pessoa. É você ter essa base científica e flexibilizar no contexto daquela pessoa. Então, você tem um dado. Eu tenho um dado de que flexibilizar a dieta funciona na TPM. Mas na hora que eu aplico, não vai funcionar para todo mundo. Vai funcionar para Maria Júlia, não vai funcionar para Larissa. Então, é isso. É a gente pegar o que a gente tem de dado, que foi produzido ali com rigor, controlando as variáveis, e aplicar quando faz sentido no contexto daquela pessoa. Não adianta o dado fazer sentido, não adianta o suplemento funcionar se a pessoa não consegue tomar a dose certa todo dia. Então, a gente sempre precisa desse conjunto de condutas, eu acho. Ellen, o papo tá bom, mas vamos caminhando para finalizar e voltando pro assunto corrida. Tem alguma prova que é o seu sonho, assim, nossa, era meu sonho correr essa prova? Cara, eu acho que é a meia do Rio, assim, porque ano passado todo mundo foi, né? Eu Ficou com acompanhei, fomo. fiquei com muita fomo. Acompanhei muitos de vocês da assessoria, então. E é uma prova maravilhosa, é no Rio de Janeiro, o cenário é perfeito. Eu tenho muita vontade de fazer a meia do Rio. Tá aí nos meus próximos É próximas incrível, metas. é incrível. E agora tá por sorteio, né? Menina, assim, vou ter que lutar por isso, né? Uma hora eu consigo, mas. Agora briga de cachorro grande. Sim. E se fosse para você dar um conselho para Ellen de 5 anos atrás, né? Que eu acho que estava entrando na faculdade, no curso de nutrição. Qual seria esse conselho? Não se afobe tanto, tenha paciência que as coisas vão se encaixando. Nessa época eu tinha esse medo, a gente é colocado isso na nossa cabeça, né? A gente passou dos 25 e já acabou, já estamos velhos demais e não dá para fazer nada, né? De novo. Eu tinha 25 anos. Então eu comecei a nutrição com esse medo, assim, de eu já vou terminar muito velha, eu já não... Aí o mercado, aí não sei o quê. Então eu tinha essa insegurança e essa dúvida muito grande diante do meu futuro na nutrição. E deu tudo muito certo, deu tudo... Né? Hoje eu estou aqui, eu estou feliz, eu estou atendendo pessoas, eu estou trabalhando com o que eu gosto, eu me sinto muito realizada. Então, eu falaria para ela do passado, ter um pouquinho mais de paciência que as coisas vão se encaixar. Eu vou pegar esses conselhos para mim. Né? Sim. Guardar no coração. Você é estudante de nutrição. E é um conselho que serve super para corrida também, né? Paciência, porque às vezes a gente tá ali afobada achando, mas eu tenho que correr os meus 21, eu tenho que correr... Pra quê? Pra quem? Quem é que tá te cobrando isso? Por que correr mais rápido? Por que correr rápido o tempo todo? Uhum. Né? Às vezes vem desse lugar, né? Dessa cobrança. Sim, muito grande. E um conselho, uma dica para quem tá começando a correr hoje. Qual seria, assim? É muito clichê, mas é muito real. Aproveita cada corrida que você faz, cada corrida difícil, os seus primeiros 3 quilômetros, o seu pace de, 7, 8, 9, 10. Aproveita porque isso vai mudar. Você vai lembrar que, nossa, ano passado eu fiz essa corrida e foi nessa velocidade, agora eu já melhorei tanto. Então, é gostoso você perceber essa evolução. E é isso, os começos, eles são muito únicos, assim. Quando a gente tá aquela tábua branca, a gente tá liso naquele lugar, e depois a gente constrói, sabe? Então, eu acho que é isso, aproveite cada corrida que você faz, porque... uma hora você vai chegar onde você quer. E a corrida é uma grande festa, né? Então, assim, cada vez que você alcança uma nova distância, que você percebe que você evoluiu em alguma coisa, a primeira vez é sempre, nossa, eu consegui fazer isso. Então, não tem por que tá... E é maravilhoso essas lembranças. Você fala, nossa, eu consegui fazer esses 5 quilômetros
em tal tempo, tal clima, sei lá, e há alguns meses atrás eu não conseguia. Então, você só lembra disso, você só internaliza isso se você está prestando atenção no presente. Então, não adianta a gente ficar muito afobado que eu quero chegar em tal lugar, eu quero estar ali e ficar olhando para o futuro e esquecer de olhar para o agora. Porque só quando a gente vive, lembra daquilo que a gente consegue viver quando aquilo começa a avançar também, mudar. Perfeito. Eu lembrei quando a gente finalizou a meia do Rio, Larissa, que a Larissa falou, a gente só é primeira vez meia maratonista uma vez na vida. Aí imagina se você faz a primeira meia maratona pensando que, quando é que eu vou chegar na meia maratona? Aí você não olha para o seu primeiro meia maratona. E eu e a Maju, eu acho que a gente teve, posso falar por nós duas, porque eu acho que a gente teve a melhor experiência de corrida da vida, foi a meia maratona. Apesar de que Maju sentiu dor na canela, mas a gente correu feliz, né, Eu Maju? lembro que eu corria com um sorriso, Sorrindo. que a minha bochecha doendo. dói, que você corre assim. Sim, todas as minhas fotos eu tô assim, ó. Sorrindo, feliz, braço pra cima, celebrando, contemplativa. E quando a gente terminou, quando a gente tava terminando, assim, que eu olhei pra trás, que eu olhei pra Maju, que ela tava lacrimejando, eu falei, ó, acho que eu tô arrepiando. Eu falei, ó, não vai dar mais, eu vou começar a chorar, eu vou pegar a medalha chorando. E foi isso que aconteceu. Logo em seguida, a gente encontrou o Pedro, a gente encontrou o Lucas. E tava todo mundo, assim, em êxtase. Eu acho que... Eu tô com vontade de chorar. Essa mesma sensação eu tive quando eu corri os meus primeiros 2 quilômetros. Ui. Foi um dia à noite que o Lucas já corria há muitos anos. E aí eu falei, vamos correr? Aí ele falou, vamos correr. Só que nessa época eu queria emagrecer. Então a corrida pra mim era só pra gastar caloria. Só que quando a gente terminou, que eu olhei pro relógio, eu falei, caramba, eu corri 2 quilômetros sem parar. Vou seguir nisso, vou continuar. E a corrida veio trazendo essas sensações, esses sentimentos. Eu tive uma fase ainda difícil de encarar a corrida, que foi quando eu me lesionei, aí eu não queria voltar mais, aí fiquei nessa coisa de, vou parar amanhã, vou parar depois, e continuando e indo. Vou parar de correr. Mas, ao mesmo tempo, o esporte trazendo uma humanidade muito gostosa de viver, e é isso que a gente vai falar sempre aqui no Rolecast, que é uma corrida honesta, sustentável, um esporte saudável, né? Claro que tem os atletas de elite, os profissionais, mas enquanto a gente estiver falando de corredor amador, para corredor amador é importante que a gente insista em dizer isso. A corrida, o esporte, ele salva vidas, ele salvou a minha, ele salvou também. todo mundo que está aqui. E, cara, que papo gostoso esse de hoje. Que bom ouvir você, ouvir sua história. Receber do seu conhecimento. Eu já te falei isso no consultório e na nossa caminhada de vida também mais próxima. Como estudante de nutrição, é muito bom ouvir o que você tem para falar, dividir esse espaço com você aqui, te recebendo como nutricionista, como amiga, ouvir a Ellen hoje me trouxe uma percepção ainda maior do universo da nutrição e do esporte, e eu estou particularmente muito feliz por isso. Te ver emocionada é muito bom. Agora eu que já vou ficar com fomo de não correr a meia de BH com vocês. Ainda dá tempo. Que pecado. Que pecado. Tô com fomo desde agora. Já tô... Desde hoje. Hoje já estou sofrendo, amiga. Mas a gente vai ter provas em 2027, a gente vai ter outras. Quem sabe 2027 a gente faça a nossa primeira maratona? Vamos conversando, Será? vamos vendo, falando. Vamos respeitar o nosso vamos respeitar o nosso no final da conversa. No final já vem ideias já loucas. vem aí, quando é que vai ser? E uma maratona, assim, quando eu fiz a primeira meia, eu fiquei muito empolgada, né? Eu fiquei, gente, eu amei isso aqui. Amei, é muito bom. Meu Deus. Só que não vou dizer nunca. Uma vez, eu acho que assistindo um vídeo de alguém correndo a maratona de Nova York, não sei, eu fiquei com vontade. Mas, assim, foi o único momento que passou, assim, na minha mente. E se eu fizesse a maratona? Depois disso, nunca mais. Eu não... Deu e passou. Quando me dá vontade dá e passa. quando eu vejo as majors, quando eu vejo as grandes... Eu fico assim, meu Deus, cara, será se um dia... Eu vou mas viver. eu fico nisso, eu fico nessa contemplação. Não chega a ser uma vontade de falar com a Isa amanhã. Isa, meta de bota vida aí agora. minha maratona que eu vou fazer. Realmente é gostoso imaginar, né? E esperar isso do futuro, mas por enquanto é só. Ellen, como que as pessoas te acham no Instagram? Você tá lá produzindo conteúdo, falando de nutrição e esporte? Fala pra gente. Meu Instagram é @ellenpessoa.nutri. É isso. Tô lá falando de nutrição, compartilhando a minha rotina sempre que eu posso. Gosto muito de correr e puxar ferro. Basicamente essa é a minha rotina. E é isso, tem um pouco de cada coisa lá. Se vocês quiserem me seguir,
conversar comigo por lá, estarei por lá. Bom demais. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada aí. Obrigada, Maju, Ótimo também, estar por aqui. dividir a Obrigada. sua vivência com a gente. É muito legal estar aqui. Galera, se você curtiu esse episódio, segue a Ellen lá no Instagram, segue o Rolê Run também. A gente está formando uma comunidade. Posta sua corrida, posta seu esporte, posta seu movimento, marca a gente, segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube, acompanha esse episódio. A gente está terminando muito feliz, então eu espero que você tenha esse mesmo sentimento quando você assistir esse episódio. O que mais, Maju? É isso. Tchau, vamos olhar pra câmera ali, dar o tchauzinho. Tchau. Tchau. Amiga, pra do meio ali. Tchau.